Fala, torcida do maior e melhor clube do Brasil, clube de regatas do Flamengo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação rubro-negra. Ótimo domingo a todos. Bora lá com mais um vídeo para seguirmos atualizando as últimas do Mengão. Olha aí, gente, ó, começar com uma notícia muito legal e animadora até, que é relacionada à Copa Libertadores da América. Vejam só, o Estudiante ontem entrou em campo e perdeu para o River Plate. Como o futebol é curioso, né? A gente vem falando o seguinte: dos 4 argentinos que permanecem vivos na Libertadores, Estudiantes, Vélez Sarsfield, o Racing e o River Plate. O River vem atravessando a pior fase. E ontem o River visitou o Estudiantes colocou os titulares e perdeu por 2-1. Coisas do futebol, Palmeiras ligou o alerta e a torcida do Flamengo, querido, não ficou mais animada, já que na próxima quinta-feira temos o primeiro jogo contra eles, no caso, o Estudiante no Maracanã, e com casa cheia. Já foi anunciado aí a venda antecipada de mais de... Quando eu vi a última parcial, estava em mais de 40 mil, cara. Teremos ali fatalmente os 69, 68 mil rubro-negros empurrando o Mengão rumo à semifinal, rumo à quarta conquista da glória eterna. Emendando uma outra notícia bacana aqui, começar o vídeo com um ânimo legal, até porque hoje tem Mengão em campo, né? Flamengo e Juventude. Tá? Daqui a pouco falar mais sobre esse confronto aí, o histórico e tudo mais. Emendando coisas boas para esse domingo. O AGE TV, canal novo de esporte que está aí no YouTube para concorrer com outros gigantes do mesmo segmento, anunciou que no próximo domingo Flamengo e Vasco, é isso aí, cara, o clássico válido pelo Brasileirão, 24ª rodada, será transmitido ao vivo, cara, ao vivo e com imagens. Que maneiro, né, cara? Então, assim, a AGE TV tem um projeto de alavancar-se dentro da plataforma e para isso ela de vez em quando vai soltar um grande jogo, uma grande competição ao vivo, sabe? Como diz antigos, ao vivo e a cores, cara. Na moral, então domingo que vem, não se preocupa não, acessa aí o GE TV aqui no YouTube e assistam Flamengo e Vasco, Brasileirão, 24ª rodada. Esperamos que o Flamengo chegue lá inteiro, sem nenhum problema, com uma vitória sobre o Juventude hoje, com uma vitória sobre o Estudiantes, e assim seguiremos firmes no nosso... em busca dos nossos grandes objetivos. Valeu, nação, tamo junto. Olha aí, gente, meu nome é Fábio Saúz, este é o meu canal Flá Cegueta, há 2 anos e 8 meses no ar, trabalhando todo dia com o Mengão. Desse modo, peço a sua inscrição aqui para chegarmos a 10.200, vamos de 100 em 100 até os 11k, valeu? Então se inscreva no canal, sempre ativando o sininho, tem live todo dia. Acabamos de soltar uma live de pré-jogo, Juventude Flamengo, logo mais tem live de pós-jogo, e assim, cara, de domingo a domingo tem conteúdo, vídeo, live, e bora falar do Mengão. Então se inscreva, deixa o like para impulsionar o material, dá aquela hypada no mesmo, compartilha se possível e comenta acerca dos assuntos aqui abordados. Para quem puder, tá bom, gente? Se tornar membro, assina o clube de membros, pô, vocês sabem como é importante a assinatura. É baratinho e ajuda bastante. Temos um grupo com 7 apoiadores e queria que você se juntasse a esses apoiadores aí. Vocês têm suas contrapartidas, tá? Vocês não contribuem de forma unilateral, não. Vocês ajudam, em compensação, são muito bem retribuídos com todo carinho, devo dizer. Tá bom, gente? Então tem aí o clube de membros, mas o hype também é importante. Conto com vocês? Posso? Valeu, tamo junto então. Falar sobre o caso Bruno Henrique, né, que o STJD no último instante concedeu o efeito suspensivo ao BH27. Cara, o STJD também tava de sacanagem, né? Sacanagem pura, gente. Sabe por quê? O Flamengo pediu esse efeito suspensivo na terça-feira, na parte da manhã, na parte da manhã. E olha quantos dias eles demoraram para apreciar o mérito rubro-negro, cara. Soltaram a decisão ontem, no finalzinho do dia. E o Bruno Henrique, que treinou a semana inteira, ficou sabendo que teria condição de jogo, mas o Flamengo já tinha decidido não usá-lo na partida de hoje contra o Juventude, pelo fato do Bruno Henrique ter apresentado um certo desconforto. Aí eu te pergunto, desconforto por quê? Tá mesmo com desconforto? Ou será que é uma saída estratégica pela tangente traga pelo Flamengo para evitar críticas ao Felipe Luiz? Porque o Bruno Henrique tava lá, cara, no resort lá na Bahia, curtindo com a família durante aquele período de 4 dias de férias. Enfim, voltou, treinou normalmente a semana inteira. Então só porque somente ontem, melhor dizendo, ele sentiu esse desconforto e o Felipe Luiz decidiu não usá-lo. Sabe assim, eu acho que
Não sei, isso aí me soa algo meio que saída pela tangente, sabe? Eu sei que o Bruno Henrique seria uma figura importante para o jogo de hoje contra o Juventude, tá? Se não tá vivendo uma das melhores fases, é um jogador importante. Mas a informação é essa, e eu anexo essa informação à ideia de que o STJD poderia ter julgado o mérito rubro-negro com mais celeridade, mas não. Demorou demais e acabou atrapalhando o cronograma do Flamengo. Do mais, tá bom, Bruno Henrique pelo menos terá condição de enfrentar o Vasco, depois o Cruzeiro e assim por diante. Vida normal, cara, vida normal. E ele só pagará essa punição caso realmente ela se confirme quando sair o resultado lá no pleno, no julgamento lá no Superior Tribunal de Justiça Esportiva, no tal do pleno, é a última instância, tá? O Flamengo recorreu e vamos aguardar. Eu acho que o Bruno Henrique termina o Brasileirão tranquilamente e vai pagar essa punição aí, sei lá, cara, no Campeonato Carioca, né? No Campeonato Carioca. Vocês vão ver, tomara. Agora te prepara Flamengo, te prepara Bruno Henrique, porque a porrada vai vir com força na imprensa, tá? Os antes vão detonar. Eu quero falar sobre o Felipe Luiz, tá? É um assunto muito sério. A negativa dele do Fenerbahçe, né? É assim, Felipe Luiz disse não, ele não vai sair do Flamengo, mas de novo vamos ligar o alerta e falar muito claro o que está acontecendo com o Felipe Luiz e o que pode acontecer. Mas antes, nação rubro-negra, duas curiosidades rápidas sobre o Brasileirão, depois quero falar sobre o BAP, olha aqui como é que o vídeo está repleto de informações, né? Curiosidade sobre o Campeonato Brasileiro. Vocês viram que o Atlético Paranaense puniu um torcedor só porque o cara levou a bola pra casa, cara? Que ridículo, né, cara? Clube de Série B é uma tristeza, né? Foi no jogo contra o Paysandu lá na Arena da Baixada. O cara chutou-lhe a bola pra longe. O maluco do Paysandu, um torcedor do Furacão, pegou a bola, escondeu, levou pra casa. Aí agora o Atlético Paranaense tá cobrando a bola, porque quer a bola de volta e puniu o cara. As câmeras pegaram quem foi, o reconhecimento facial pegou e o clube colocou lá uma norma que o sujeito não pode entrar na arena enquanto não devolver a bola, etc e tal, e parará pão duro. Cara, uma bola de futebol, ô miséria do caceta. O Atlético Paranaense deixa o cara levar a bola. Engraçado, né? Quando o jogador faz o hat-trick e leva a bola pra casa, todo mundo acha bonito. Quando o cara faz gol do título, todo mundo acha bonito. O juiz, de vez em quando, leva a bola pra casa. E de vira e volta tem isso, né? Leva a bola pra casa. Agora, por que o torcedor não pode levar? Eu achava que o torcedor levava quando a bola caía na arquibancada. Azar de quem chutou a bola na arquibancada, sabe? Eu achei isso muito ridículo, cara. Deixa o cara com a bola, porra. Pelo amor de Deus, isso não vai fazer ninguém mais rico nem mais pobre, o furacão miserável. Que ideia. Outra curiosidade é aquilo ali, ó. O Bright White, atacante do Grêmio. Porra, aí foi sinistro, né, cara? Levou uma lesão gravíssima, né? Ontem contra o Mirassol, rompimento de tendão, já era, filho. Só ano que vem, recuperação de no mínimo aquilo, cara, de 6 meses a 1 ano de tratamento. É um bagulho sinistro pra caramba. Vai ter que fazer uma cirurgia. São 6 semanas sem colocar o pé no chão. 6 semanas sem apoiar o pé no chão, 6 semanas é 1 mês e meio, depois tem todo o processo fisioterápico, depois de restauração muscular, depois preparação técnica e tática. Quando é que o Bright White, atacante do Grêmio, volta? Só Deus sabe quando. Que maré, hein, Grêmio? Ô imortal, pelo amor de Deus. O alento do gremista é que ontem o Internacional foi atropelado pelo Palmeiras, né? O alento, né? 4-1 Palmeiras, com hat-trick do Victor Roque. Mas também ligamos o alerta do nosso lado aqui. Falei disso na live de pré-jogo e vocês acompanham aí. Falaremos mais no pós-jogo e no dia a dia do canal. Outra informação antes de falar do Felipe Luiz é sobre o Luiz Eduardo Batista. Vocês viram que o Luiz Eduardo Batista, o nosso presidente, o BAP, ele tá reavendo na justiça o direito dele de arrancar do tal do peruano mais de 560 mil reais de indenização. Pois é, cara, por que se deu isso aí? O peruano, naquele processo de campanha política, né? Processo de eleição para presidente, né? O peruano tava apoiando a chapa se não me engano, do Rodrigo Duchy de Abranches, enfim. Era opositor ao BAP, então ele começou a chamar o BAP de viado, disso. Fala bem abertamente aqui, tá? Pois o peruano falou, não sou eu que tô falando. Começou a chamar o BAP de homossexual, de não sei o que papapá, parará pão duro. Cara, o BAP processou, difamação, né?
A justiça deu causa ganha para o BAP. O peruano deveria pagar R$ 10.000 de indenização a Luiz Eduardo Batista. Isso há 110 dias atrás. Olha aqui como é que são as coisas. R$ 10.000 de indenização e o peruano deveria de antemão apagar os vídeos do Instagram em que ele xinga o BAP e também fazer um vídeo de retratação. Cada dia que o peruano postergasse, assim não fizesse, tomaria uma multa de R$ 5.000 pela não exclusão dos vídeos e uma multa de R$ 300.000 pela não publicação do vídeo de retratação, ou seja, 110 dias. O peruano não pagou os 10 mil e o peruano também não excluiu os vídeos e nem se retratou, ou seja, a coisa veio se acumulando, se acumulando, se acumulando e hoje bateu R$ 560.000. R$ 560.000 e lá vai fumaça. E o BAP quer o dinheiro. E o BAP tem direito. É aquilo, meu irmão. A canetada veio, então a parada tem que ser cumprida. Então, peruano, ó, se lascou, velho. Tu acha que é fácil ir pra internet ficar xingando os outros, difamando, chamando fulano de Beltrano disso, daquilo? Não é não, meu irmão. Tem que haver o bom senso e o respeito acima de tudo. Nesse caso, eu tô completamente a favor do Luiz Eduardo Batista. Até porque eu não gosto do peruano. Assim como eu não gosto do tal do Capitão Léo, que nem no Flamengo frequenta mais, se tornou persona não grata, sabe por quê? Naquele período lá, onde o Zico estava trabalhando, a Patrícia Amorim convocou o Zico para trabalhar no Flamengo como diretor de futebol, dirigente esportivo, né? O peruano e o Capitão Léo se juntaram para poder defamar o Zico, dizendo que o Zico estava metendo treta junto com o CFZ, que é seu clube, né? Tava buscando favorecimento do Flamengo, enfim, meteram o nome do Zico no imbróglio, não tinha nada a ver, queimaram a imagem do Zico. Peruano e Capitão Léo. Então são duas figuras que, na boa, estão no clube, cara. Ou pelo menos no caso do peruano, o capitão já deu linha na pipa. Pelo menos é uma figura que, pra mim, não traz nada de bom ao Flamengo, esse tal de peruano. Então vai ter que pagar os 560 mil e vida que segue. Galera, agora o assunto principal, que é o filé do conteúdo, é sobre o Filipe Luís no Fenerbahçe. É isso, gente, ó, da Turquia. A proposta veio, foi confirmada por vários veículos. O Fenerbahçe perguntou ao Flamengo quanto o Flamengo estaria disposto a vender o treinador, qual seria a multa rescisória. O Flamengo sequer devolveu a resposta. O Flamengo ignorou completamente. O Flamengo não quer se desfazer do Filipe Luís. O Fenerbahçe insistiu e tentou uma retratação financeira. Falou, ó, os valores que vocês me passarem, eu cubro e ainda dou tantos por cento em compensação financeira, Flamengo. Vamos negociar, bora sentar para conversar. E o Flamengo seguiu dizendo, não tem negócio, Filipe Luís é meu treinador. Aí Fenerbahçe foi até o Filipe Luís e o Filipe Luís também disse não, vou continuar aqui no meu Flamengo, tenho um projeto esportivo e quero dar seguimento a esse projeto. Filipe Luís negou a proposta do clube turco. Gente, olha aqui, a reflexão é muito clara. Segunda proposta que o Filipe recebe de forma clara, pelo menos que vaza na imprensa, fora aquelas que não vazam, que o Filipe negou. Né? A primeira foi do Bayer Leverkusen e agora do Fenerbahçe, né? Duas. Eu fico imaginando, se a terceira for do Atlético de Madrid e for altamente lucrativa, tanto para Flamengo quanto para ele, e se a terceira for do Bayern de Munique, ao invés do Bayer Leverkusen, e se a terceira for do Barcelona, do Real, do City, do Chelsea, do PSG, cara, como é que fica a parada? Porque, ó, não é sacanagem, não. Vocês acham que o Felipe não tem cacife para treinar um grande da Europa? Claro que tem, sabe por quê? Se nós, rubro-negros, temos o Felipe com não total unanimidade, né? Tem gente da nação que não gosta do trabalho do Felipe, e eu sou um crítico, às vezes, do Felipe, sabe? Trabalho o Felipe dia a dia aqui no canal. Eu digo o seguinte, lá na Europa a imagem do Felipe é completamente outra. Lá na Europa ele é altamente conceituado, inteligentíssimo, moderno, saca muito de futebol, tem uma escola muito bonita e é muito ídolo do Atlético de Madrid e muito respeitado, já disse. Então assim, e outra, tem credencial, tá? Tem a licença classificatória para ele dirigir qualquer clube e seleção europeia. O cara é diferenciado. Eu costumo dizer o seguinte também, Filipe Luís, ele é brasileiro só na naturalidade dele, pois a essência dele é toda europeia. Ele é um europeu que trabalha no Brasil e não um brasileiro que trabalha no Flamengo à moda europeia, tá certo? Então assim, se vier uma proposta de um grande clube, ele vai acabar cedendo, porque será a terceira, a quarta, a quinta, e o Flamengo pode perder o treinador a qualquer hora dessa aí, cara. O Flamengo tentou de tudo uma renovação de contrato com ele antes da Copa do Mundo de Clubes, mas o Flamengo ofereceu pouco, aí o Flamengo tá de sacanagem.
Não dá para oferecer tão pouco frente ao treinador que é tão assediado, gente. Então o Flamengo tinha que ter oferecido um pouco mais, tinha que ter dado mais vantagens ao treinador para que ele pudesse assinar logo, para a gente poder se proteger contra o assédio. Não, agora o Felipe negou a renovação, segue trabalhando, tá mandando e desmandando como bem entende, pois ele tem todas as cartas na manga e vai terminar o contrato dele. Vai terminar o contrato dele até que não apareça nenhuma outra grande oferta. Ele quer ser campeão, pelo menos do Brasileiro, que é a grande meta, e da Copa Libertadores, imagino que também, para que ele chegue ao Flamengo lá no final do ano e diga: ó, Flamengo, tu me ofereceu uma renovação para ganhar de 700 mil a 1 milhão e 200, não, eu quero 3 milhões, tá? Quero 3 milhões de salário, quero um contrato de 1 ano, mais 1 ano com renovação automática, pelo menos, tá? Esse é minha forma de trabalhar. Aí o Flamengo vai ter que aceitar ou não. Se o Flamengo tivesse oferecido pelo menos de 700 mil. Por que eu digo 700 mil? Porque é o que o Jornal Extra outro dia divulgou que ele ganha. O Flamengo poderia ter subido naquela época de 700 mil já para 1,5 milhão. Era um convencimento maior. 1,5 milhão, mais uma multa lá em cima. Talvez ele tivesse aceitado. O Flamengo jogou pouco e o Felipe disse não. Então a gente fica meio que refém, tá? Aí a pergunta que eu deixo para você, antes de encerrar, é a seguinte: se o Flamengo perde o Felipe na noite pro dia, como é que fica a nossa situação e quem você acha que deve assumir o Flamengo no caso de saída do Felipe? Deixa aí nos comentários, tá? Fica a reflexão. 1 hora, meu irmão, 1 hora a casa cai. A primeira ele disse não, a segunda ele disse não. É que nem aquela propaganda antiga da lâmina de barbear. A primeira faz tchan, a segunda faz tchan e a terceira faz tchan, 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 tchan. Se lembra disso aí? Pra quem é velho sabe o que eu tô dizendo. É isso, gente. Então vamos embora proteger os nossos ativos e o Felipe Luiz é um dos principais ativos que hoje há no Flamengo. Valeu, nação. Muito obrigado. Deixa de novo aqui o seu engajamento através da hypada, do like, da inscrição, dos comentários e assim vamos seguir o nosso trabalho. Valeu, tamo junto, ótimo domingo. Boa sorte ao Mengão que estará em campo às 4 da tarde. Se você está assistindo esse vídeo antes, boa sorte ao Mengão. Se você assistiu depois, tomara que a sorte tenha se consolidado. Acompanhe o canal que tem mais conteúdo daqui a pouquinho. Valeu, tamo junto e saudações rubro-negras. Tamo junto.